E aí galera, beleza? Estamos aqui para falar de Sense 5, capítulo 2. Então vamos falar mais dele depois da abertura. Nerd Clover. Bem galera, vamos lá. Esse capítulo começa naquele cenário pós-apocalíptico de novo. E aquela voz misteriosa que de ser fala que tudo que tudo, tudo sou eu, todos que estão aqui sou eu, incluindo você. E tudo que me pertence, pertence a você. Um dia você entenderá o quão especial você é. Cara, o que essa coisa quer dizer? Porque o que ela é? Até agora a gente não teve resposta sobre isso, sobre esse futuro. E fica perguntando, o que aconteceu com o Caleb? Porque aí o Noah parece, entre aspas, sozinho. Porque parece ter umas criaturas como se fossem almas. É o que eu interpretei. Mas por quê? O que está havendo? O que evento cataclismo que rolou aí para gerar isso? O que foi que aconteceu ali? Esse evento foi no mundo inteiro ou só nessa cidade? Cara, eu não faço ideia. Se foi algo que aconteceu no mundo inteiro, o Caleb foi de Vasco, o Noah é o último sobrevivente, essa coisa. Tá dizendo que ele é o Noah e o Noah é ele? Isso seria uma manifestação do tributo dele, porque ele fala dele ser especial. E quando o Noah acorda, quando ele vai botar o cordão dele, o reflexo dele sorri e ele fica envolto de almas. E, cara, será que o tributo do Noah evoluirá? Será ele o causador disso? E será que tributos podem evoluir, alcançar um novo estágio de poder, alcançar poderes que o usuário dele não imaginava em um primeiro momento, mas são elevados ao decorrer? Cara, eu não sei. Se for isso, vai ser interessante ver uma evolução de tributos. E não só o Noah passando por isso, mas até agora a gente não sabe se esses sonhos são reais ou não. Eu acho que são e o Noah tá escondendo essa informação, não falando pra ninguém. E quando ele atende a porta é o Caleb, que veio cumprir a promessa deles que o Noah tinha esquecido. Sério, ele esqueceu. O Caleb fazia faculdade de psicologia, mas fugiu, e ele começa a fazer uma análise do Noah. E o Noah diz que, cara, tudo que eu tenho não me pertence. Eu não sinto euforia, ansiedade, nada. Eu não sinto nada. Basicamente, o Noah é alguém que é depressivo, que não sente razão de viver. Mas o cara fica confuso. Por que o Noah quer descobrir um sentido da vida se ele quer você e de F? Porque um não anularia o outro. Ele querer descobrir o sentido da vida e não ia fazer ele não querer ir. E ele não vê assim. Ele vê que dizer adeus, parar, seria atualmente não é um objetivo, é uma obrigação que ele tem que fazer. E o Caleb diz, olha, se é tão ruim assim viver, por que tu não acaba com tudo? E ele mostra pro Caleb que não tinha entendido porque ele era tão angustiado. Ele tentou fazer isso ali, só que o fuzil não deixou. O fuzil dele parece meio automático, fazendo coisas contra a vontade do próprio usuário e fazendo ele sobreviver, não importando o que seja colocado de desafio ou o que o Noah tente fazer. O fuzil vai salvar ele e impedir ele de morrer. Então, se ele tem essa meio que ah, esse meio modelo meio automático dele, essa teoria minha aqui, nem posso chamar de teoria, na verdade, esse questionamento sobre eles poderem evoluir, virar coisas além, possa ser realmente, e será que tributos são meio, tem uma parte meio senciente, porque são dos desejos de pessoas que faleceram? Será que parte dos fragmentos da consciência dessa pessoa existem ainda nos tributos e pode se manifestar assim como o Noah tem esse tributo manifestado, mas possa vir a ser algo a mais? Não sei. O cara leva ele para um bar porque ele não pode lidar com isso sóbrio. E eles vão conversando sobre isso. Eles até tocam nos pontos interessantes sobre os tributos. Que, ó, daqui a alguns anos, 20% da população vai ter tributos. Porque se levarmos a quantidade de mortes que tem no planeta, e que os únicos requisitos são esses, muita gente vai ter tributos. E eles ainda não têm todas as informações sobre os tributos. Por quê? É um lance que mexe com a morte. O mecanismo é a morte. É uma coisa que eles não têm total ciência e talvez nunca tenham, porque algumas informações possam nunca ser reveladas, porque não teria alguém que saiba exatamente isso, a menos que tenha
usuário de tributo, vamos chamar assim, que possa estar vivo até hoje, estudou os tributos e tem uma noção mais aprofundada sobre eles. Eu acho que é difícil isso, a menos que os tributos permitam uma mudança física realmente, que eu acho que eu comentei no capítulo 11 isso, pulou de um lugar alto e se ela ficou de boa sem morrer e ativar o tributo, ela teria um corpo sobre-humano. E a gente já viu que os tributos mudam certos aspectos do usuário, já que os olhos de todo mundo ali tem uma forma. O Caleb, o Noah, e quem já viu o capítulo 11 também já viu um monte de usuários de tributo com uns olhos diferentes. Então os tributos, a certo nível, mudam a fisionomia do corpo do usuário. Será que eles só mudam os olhos? Ou vão além disso? Uma mudança física geral fazendo ele virar um sobre-humano, um super-humano. Seria interessante ver isso ser discutido na obra, para a gente ter mais noção do que os tributos podem realmente fazer, qual é o limite deles. Mas enquanto eles estavam conversando, chega lá dois caçadores de recompensa pedindo para eles mandarem para um hotel, porque o GPS bugou. Eles não reconhecem o Caleb e vão. E eles se apresentam como irmãos de caça. Ou que eles têm uma luta bem legal, mas eu comento no capítulo lá. O Caleb percebe que eles não precisam fazer uma jornada de conhecimento, eles só precisam achar algo que faça uma pensar que aquele é o sentido da vida dele. Eu não sei onde eles viram que isso ia funcionar, porque não faz muito sentido isso, na minha opinião. Só pensar que aquilo é... Tem uma diferença entre pensar ser e ser o seu sentido da vida. Então, não achei esse plano bem furado. Ele levou ele para uma casa de damas da noite, onde... Vamos dizer que ele provou oscilar, mas ele não sente nada. Ele não consegue sentir prazer, paixão, euforia, nem aparentemente raiva exatamente. Ele não sente desespero, ansiedade, nada. Ele é como se fosse uma planta, uma porta. Ele não sente. Isso é bem preocupante para o Noah. E a garota lá dá o conselho para ele. Olha, o prazer deve estar ligado, na minha opinião, a amar alguém. Você deveria procurar alguém que você ame. E é interessante, mas uma coisa que eu achei interessante é que essa garota, tipo, ela sentiu um desejo de querer se marcar na memória no Noah. Como se os olhos dele fizessem isso ele. Será que ele tem algum efeito hipnótico que a gente não está sabendo? Porque uma situação parecida aconteceu mais à frente com outro personagem que apareceu no fim do capítulo. Mas vamos falar disso só quando chegar naquele capítulo. Então, ele sai de lá, a testa se funcionou. Não funcionou, o fuzil continuou salvando ele. E quando o Caleb vai atender a porta porque eles encontraram alguém, e o Caleb estava dizendo que seria um solteirão, ele se apaixona pela garota que foi ali. Não posso culpá-lo, bonita. E ele disse, Senhor, se eu casar com você no maior desespero. Ele realmente se apaixonou à primeira vista. Então, caraca, isso foi engraçado e eu achei bem inesperado o Caleb se apaixonar assim. Eu não estava esperando. Vamos ver como vai ser essa relação nos próximos capítulos. Bem, esse foi o vídeo. Então, até a próxima.